dessa paciente. A gente poderia conversar horas sobre fatores inflamatórios, sobre prostaglandinas, sobre essa hiperativação genética, mas o que eu quero que você tenha em mente é que por ser uma doença que existe um quadro inflamatório importante e um comportamento do sistema imunológico inadequado, uma monoterapia não vai resolver. Por isso que quando a gente entra com o tratamento da medicina funcional, com mudança de alimentação, suplementação adequada, tratamento de desbiose intestinal, tratamento do estado inflamatório dessa paciente, nutrição adequada, o resultado é tão bom. E o interessante é que eu recebo pacientes que vêm por longa data fazendo uso de monoterapia só com anticoncepcional para inibir a menstruação, mas as lesões da endometriose, né? Quem tem endometriose sabe, né, que existem os endometriomas, só aumentam porque a gente não vai na causa do problema, a gente não muda o estado inflamatório dessa paciente. E fiquem atentas aos sintomas que eu mencionei no início do vídeo, porque do aparecimento dos sintomas até a confirmação na imagem, ou seja, no exame como ressonância, ultrassonografia, tem exames específicos que a gente solicita de forma específica para pesquisar endometriose, sua ginecologista vai fazer isso, pode se passar 10 anos. Então são 10 anos perdidos, 10 anos que você poderia estar mudando o hábito e fazendo alterações comportamentais na vida dessa paciente, de forma que ela não, ou pelo menos tivesse uma progressão muito mais lenta da patologia e não viesse a cursar com quadros que a gente observa, né, de dificuldade de gravidez, de infertilidade, sem contar com a diminuição drástica da qualidade de vida dessa paciente. Então, a gente não deve esperar o aparecimento da endometriose profunda, né? As imagens, quando aparecem, a doença normalmente já tem uma progressão muito longa. Então, de repente, durante o acompanhamento, sua ginecologista pode fazer uma esteroscopia com um painel imunohistoquímico e avaliar a presença de aromatase, de NF-kappa-beta e perceber que algo já está errado e poder, de forma antecipada, iniciar o tratamento dessa paciente. Então, como eu falei, o que é comum chegar lá na clínica? São pacientes já com mais de 30 anos, muitas vezes com quase 15 ou mais anos de doença e que descobre que tem algo errado quando tenta engravidar e não consegue. E aí se depara com a doença já instalada e com um comprometimento importante da parte ginecológica. A boa notícia é que a gente consegue melhorar muitíssimo e modular o estado inflamatório dessa paciente. Hoje a gente já conhece a epigenética, então seu comportamento pode determinar o comportamento do seu gene. Seu gene é imutável, o que veio com você veio e acabou. Mas a gente entende, a gente já sabe que o comportamento do paciente, ou seja, estilo de vida, o que come, o que não come, o que suplementa, o que não suplementa, se fuma, se bebe, a parte emocional, tudo isso vai interferir na sua expressão genética. E na prática, doutora Ju, o que é que você faz? O que é que diferencia esse resultado tão bom que as pacientes têm? Vou compartilhar com vocês os pilares do tratamento, tá, gente? Mas lembre-se que é um tratamento que o paciente precisa querer fazer, porque envolve mudança de comportamento e de hábito de vida, tá bom? E quem adivinha o número 1? Dieta, né, gente? Claro. A alimentação é fundamental na melhora do estado inflamatório dessa paciente. Então, você vai tirar os alimentos inflamatórios, industrializados, farináceos, açúcar, alimentos que contêm gordura trans, como margarina, óleos vegetais, evitar alimentos que contenham glúten, leite, pelo menos no período onde você está com maior estado de inflamação. Parece um pouco vago, né? Mas eu vou te orientar de uma maneira muito simples e você vai perceber que não tem mistério. Você vai pensar sempre no momento de fazer a escolha dos seus alimentos que você só vai consumir aquilo que tem casca. Você vai evitar tudo que esteja em pacote. Então, você vai desempacotar muito, muito menos e descascar cada vez mais. Então, o alimento natural, tal qual a natureza fornece para você. E aí, esse é o alimento que você vai escolher para introduzir na sua dieta.
A atividade física é fundamental. A atividade física vai melhorar o estado inflamatório. Você também vai ter que diminuir o consumo de bebidas alcoólicas. O álcool interfere na saúde do fígado e todo o processo de metilação e detoxificação acontece nesse órgão que às vezes é deixado um pouquinho de lado por nós. Então fique atenta a isso. Intestino, né, gente? Ele não pode ficar de fora. A gente fala tanto de intestino aqui com vocês, né? A gente sabe que o intestino tem uma participação importantíssima, fundamental na imunorregulação. E lembra que é no intestino que você vai absorver todos os nutrientes que você precisa para seu estado de saúde melhorar, para sua recuperação. Inclusive o que você vai estar suplementando, né? Tem um vídeo aqui só falando sobre o intestino, você pode procurar que você vai encontrar. Lembrando que quando eu falo de intestino, eu não tô falando de fazer cocô todo dia, gente. Eu tô falando da saúde do enterócito, que é a célula intestinal. Inclusive, a gente também tem que estar atento, já falei isso aqui com vocês, da qualidade da flora bacteriana que está no intestino. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no momento do tratamento. Então, melhorar a saúde do intestino e repor a flora bacteriana dessa paciente. Você deve ficar atenta também à função, ao funcionamento da tireoide, tá bom? A tireoide é fundamental na melhora do quadro da endometriose. Então, pacientes com hipotireoidismo ou até hipotireoidismo subclínico mesmo, cursam com a piora do quadro, então tem que atentar se existe algum quadro de hipofuncionamento tireoidiano nessa paciente. E lembra que eu sempre falo que quando a gente fala de equilíbrio de alguma glândula, não necessariamente é prover hormônio para aquele paciente. Muitas vezes o que o paciente precisa é nutrição adequada para aquela glândula. Então a tireoide precisa de ferro, de iodo, de molibdênio para funcionar direito, de cromo, de selênio, de diminuição da exposição a metais pesados. Então, tudo isso vai melhorar o funcionamento da glândula e não necessariamente dar o hormônio, dar a levotiroxina, né, que é o T4, para paciente. Sobre suplementação, é impossível você preterir a vitamina D no tratamento de uma paciente que tem uma doença cuja base é inflamação e desorganização do funcionamento do sistema imunológico. A gente sabe que a vitamina D tem um fator de imunomodulação importantíssimo no nosso sistema imunológico. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem receptor de vitamina D3 em todas as células do nosso corpo, para você ter noção o quanto que ela é importante no funcionamento adequado das nossas células. Antioxidantes, é uma paciente que vai se beneficiar com a melhora do estado oxidativo. Então a gente pode lançar a mão de coenzima Q10, resveratrol, piquenogenol, astaxantina, PQQ, green tea, ácido alfa-lipoico, tudo isso vai melhorar. Obviamente existem muitos ativos, né? E é de escolha do seu médico fazer, usar ou combinar, a depender do critério, a depender da avaliação da paciente. Bloquear a aromatase. Se você vem acompanhando o meu raciocínio, você já sabe que é super importante a regularização do funcionamento dessa enzima. Para bloquear a aromatase, a gente pode usar inúmeros ativos: zinco, glicina, crisina, urtiga dioica, o próprio resveratrol, anastrozol. Então depende do que seu médico escolher para você. E lembra que eu sempre falo que quando a gente fala de equilíbrio de alguma glândula, não necessariamente é prover hormônio para aquele paciente. Muitas vezes o que o paciente precisa é nutrição adequada para aquela glândula. Então a tireoide precisa de ferro, de iodo, de molibdênio para funcionar direito, de cromo, de selênio, de diminuição da exposição a metais pesados. Então, tudo isso vai melhorar o funcionamento da glândula e não necessariamente dar o hormônio, dar a levotiroxina, né, que é o T4, para paciente. Equilíbrio hormonal. Se a gente tem um quadro de predominância estrogênica, é óbvio que a gente tem que fornecer para essa paciente e adequar os níveis hormonais. Então, seu médico pode escolher entrar com progesterona, pode escolher entrar com a gestrinona. Isso vai depender de cada paciente e da avaliação que ele vai fazer do seu caso.